Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bom, Vera, expectativa aí para esta entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. O ministro Fábio Faria das Comunicações soltou um videozinho, né? Dizendo que ele estava bem descontraído, que ia dar um beijo no Bonner e tal. Só para criar esse clima aí da preparação dele. É isso, a intenção do grupo que está com o presidente, que vai acompanhá-lo aos estúdios da Globo para a entrevista é essa, mostrar alguém descontraído, disposto ali de espírito leve, desarmado, a fazer inclusive algumas brincadeirinhas. Então esse é o pré, né? Esse é o pré-show ali, o Bocardi, mas o difícil é saber se Bolsonaro vai segurar essa onda por 40 minutos. E aí, mesmo nesse entorno mais próximo do presidente, ninguém crava uma aposta de que ele vai conseguir se manter ali pleno e fleumático durante todo o tempo. As entrevistas dobraram de tamanho nesse ano em relação ao que elas tinham nas eleições passadas. Eram 20 minutos numa espécie de correria ali do JN, muita pressão em cima dos candidatos, pressão, foi assim em 2010, foi assim em 2014, foi assim em 2018, entrevistas bem tensas ali, pegadas. Agora, com 40 minutos, pode ser que até o espírito da entrevista já se altere, que o ritmo das perguntas, o tipo de questionamentos já seja diferente. Mas o que acontece é que, como eu disse aqui na sexta-feira, e isso se manteve ao longo do fim de semana e hoje, porque eu segui medindo esse pulso, o Bolsonaro não quis fazer nenhum tipo de preparação, não quis sentar com a equipe, abordar os temas que podem ser objeto de pergunta, como ele falaria sobre pandemia, como ele falaria sobre economia, sobre crescimento da fome, sobre o fato das medidas terem sido adotadas em cima do calendário eleitoral, as medidas de combate à pobreza, etc. Então, ele não quis fazer nenhum tipo de preparação prévia. Ele está confiando no próprio taco, confiando que ele vai chegar lá, vai bancar o simpático, fazer uma brincadeira ali e outra aqui e desarmar os espíritos, quando a gente sabe que isso não é o que acontece numa entrevista como essa. Vai ser uma entrevista profundamente técnica, em cima de dados da presidência dele, de fatos que aconteceram ao longo desses 3 anos e meio de mandato, declarações que ele deu, frases que ele cunhou ao longo da pandemia, como as da gripezinha, defesa da cloroquina, falar contra a vacinação. Todos os ataques às urnas eletrônicas e à democracia, os demais poderes serão objeto de perguntas. Então, Bolsonaro não ensaiou respostas para esses temas, respostas capazes de fazer aquilo que é a expectativa de uma entrevista como essa, num horário nobre, em TV aberta, na maior emissora do país, com a maior audiência, que é você conseguir falar para um eleitor que ainda não é o seu, falar para fora da sua bolha e expandir o eleitorado. Esse é o objetivo dos que cercam o presidente, que ele consiga fazer um tento ali, marcar um gol nesse quesito, de falar para fora da bolha. Então, tudo ali uma grande interrogação, todo mundo sabendo da importância do evento, mas ninguém arriscando cravar um desfecho. Não sei se vocês têm algum palpite aí para o que vai acontecer. A gente pode tomar como base o que aconteceu em 2018, mas agora com a diferença de que ele tem o próprio mandato, que poderia ser uma vitrine, mas acaba sendo uma vidraça, né? Ele não vai poder posar de antissistema, né? Ele já tinha 30 anos de política, mas se apresentava como tal em 2018, né, Vera? Isso, Carol. Diga, Bocardi, diga lá. Não. Um ministro também estava me dizendo que, do ponto de vista dele, vai ser, que dizem, a porradaria, né? Porque, assim, é bom, porque é difícil você prever mesmo. Parece que há a intenção de ter uma relação ali cordial. Só que tem que ver até que ponto ele suporta, né, a paciência diante das perguntas que serão feitas. E outro ponto, que nós não temos dúvidas nenhuma,
todas elas serão no mesmo nível, na mesma intensidade de questionamento. Então, assim, para ele, pode até, sendo o primeiro, pode até, para o eleitor dele, e que venha a ser crítico da Globo, pode até ser bom, porque vai ser certamente uma entrevista dura, com as perguntas que têm que ser feitas, né? E aí vai dizer, mas olha só o que a Globo está fazendo. Mas tenho certeza absoluta, nós temos, que serão com todos. Então, ele pode até capitalizar nesse sentido logo inicialmente, mas depois vão perceber que será uma entrevista igual com todos nesse sentido. Mas também, desta forma, a gente está falando de algo que não é importante para ele, né? Que é ele falar só com o público dele. Se ele continuar insistindo nessa, como você disse, Vera, é a oportunidade para ele conquistar novos leitores, convencer outras pessoas. O espaço está ali. É isso, Bocardi. Olha, até hoje eu vi poucos candidatos aproveitarem bem essa vitrine. Muitos deles ficam nervosos, patinam na hora H, acabam levando para o pessoal, acabam não entendendo isso que você está falando, que as entrevistas vão ter o mesmo tom para todo mundo, porque é algo muito bem articulado, muito bem pensado, muito bem roteirizado. Alguns candidatos conseguiam, até por não terem todo o peso ali da responsabilidade, se sair bem. Por exemplo, eu me lembro que o Eduardo Campos se saiu bastante bem na bancada do JN. E, infelizmente, calhou de ser a véspera ali do acidente fatal dele em 2014. Então, eu lembro que ele estava celebrando, cheguei a falar com ele, depois que ele saiu, estava eufórico, comemorando que tinha ido bem, quando outros não tinham ido tão bem, e aconteceu aquilo logo depois. Mas ele vinha bem atrás, era um candidato para quem as pessoas começavam a olhar, não tinha toda aquela responsabilidade, era um político muito ali matreiro, malicioso no jeito como lidava com a imprensa, muito habilidoso nessas técnicas de comunicação. O Bolsonaro, ele tem essa coisa de lacrar e querer lacrar, e ele usou a entrevista de 18 para isso, como bem lembrou a Carol, mas isso valia naquela ocasião, para firmar aquela imagem anti-establishment, aquela imagem de quem não tinha medo da Globo, não tinha medo de ninguém, levou lá uma cartilha que no final se mostrou fake, falou de fake news à torto e à direito, foi grosseiro com a bancada. Eu acho que não é possível você fazer isso quando está na presidência, mesmo sendo uma presidência bastante peculiar, como é a de Jair Bolsonaro. Por isso, ele já tem um eleitorado consolidado nesses que gostam de vê-lo lacrar para cima desse ou daquele. Agora ele teria de tentar ampliar, e ali você tem aquele espectro mais amplo, né, que aparece nas pesquisas eleitorais. Você tem desde o mais pobre, passando pelo que ganha de 2 a 5 salários mínimos, até quem ganha mais de 5 salários mínimos, homens e mulheres, brancos e negros, pessoas da região norte, sul, centro-oeste, sudeste. Você tem o Brasil inteiro diante da tela da TV. Inclusive então, aquele que não gosta de uma lacração. Exato, que na verdade, a maioria do eleitorado, né, Bocardi? Se você pensar que as pessoas têm problemas muito concretos na vida dela, elas querem ouvir de quem vai assumir o principal cargo do país, o que elas têm a dizer em relação a esses problemas. E quem já está na presidência tem que dizer o que vai fazer e o que já fez. Quem já esteve, como o Lula, a mesma coisa. Então, é um ciclo muito importante esse, muito importante para o início do debate real, dos problemas reais, que até agora o que a gente assistiu foi um grande lado B ali, com muita fake news nos submundos aí da blogosfera, dos grupos de WhatsApp, etc., e pouco debate efetivo dos principais candidatos, porque os ciclos que houve até aqui, quem compareceu foram Simone Tebet e Ciro Gomes. Simone Tebet e Ciro Gomes. Os dois até agora não foram a grandes entrevistas em grandes veículos. Vai ser a primeira vez que a gente vai vê-los sendo confrontados pela imprensa profissional assim, ao vivo, em rede nacional, a queima-roupa. Então, é de extrema relevância esse ciclo de entrevistas. É por isso que a gente vem falando disso há bastante tempo aqui. Vai, com certeza, analisar as entrevistas depois que elas acontecerem, porque, efetivamente, a campanha começa agora. JN, horário eleitoral e debate. Tem uma sequência aí muito importante de eventos. E a turma do Carlos Bolsonaro está a postos, né? Para
espalhar nas redes sociais, botar corte, enfim, o que for mais importante dessa entrevista. E essa nota da Bela Megali, Carol, é bem importante para mostrar que até nesse pessoal que opera com o lado B do Bolsonaro opressor, lacrador, o que quer que seja, tem uma expectativa de ter algo mais institucional para mostrar, né? Se eles estão preparados para fazer esses cortes e mostrar o presidente em ação, o presidente assertivo, um Bolsonaro ali falando o que vai fazer, é porque até nesse mundo, o mundo ali do chamado gabinete do ódio, etc., tem uma expectativa de que ele vá tentar, ao menos, se moderar perante o William e a Renata. Então, a conferir como é que vai ser isso, como vai ser essa entrevista ao longo de 40 minutos e, principalmente, se o Bolsonaro tem repertório, né, para 40 minutos. Porque uma coisa é você querer bancar aquele Bolsonaro de sempre, falar os chavões de sempre, mesmo tentando se mostrar gente boa praça. Outra coisa é você ter realmente dados e fatos para falar numa entrevista por 40 minutos e defender o seu governo. Quando a gente sabe que o Bolsonaro não é muito do dia a dia ali da administração, ele não é aquele que cobra os ministros no detalhe, que sabe ali os dados, sabe os números. Então, também esse aspecto do conteúdo, da profundidade do que ele vai mostrar a respeito da própria gestão, é algo que muitos especialistas, muitos analistas estão aí esperando para ver como vai ser. Falar um pouquinho da campanha também do ex-presidente Lula. Vera, teve um comício no sábado no Anhangabaú, uma preocupação enorme com a questão do voto evangélico, mas daí teve uma outra também ali que ele acabou soltando, a história de bater em mulher, né? Isso aí rodou bastante o final de semana, quer bater em mulher, vai bater em outro lugar, não dentro de casa. Exato, era para ser o lugar em que o Lula ia dar a vacina definitiva para essa história dos evangélicos. O discurso dele foi pensado para isso, Bocardi. A mensagem central que ele buscou endereçar era essa, né? De que o Estado é laico, de que a religião não tem a ver com a política e que a política não pode usar a religião nos palanques. Mas ele acabou formando essa frase horrorosa a respeito das mulheres, deu munição contra si. Não é a primeira vez que ele dá esse tipo de escorregada retórica nos seus discursos, já fez outras em vários outros eventos de campanha, frases que ele teve de sair correndo para desmentir depois, para dizer que não era bem assim, que tinha sido mal entendido. Então isso reforça um temor de muitas pessoas de que o Lula está meio descalibrado na retórica quando ele fala assim de improviso, quando ele vai para o grande público. Provavelmente vai ter de soltar ali alguma explicação depois, porque a frase foi de fato horrível. É isso que você vê, falou, vai bater fora de casa e depois falou ainda vai bater fora do Brasil. É que essa parte não aparece na maioria dos recortes que foram feitos ao longo do fim de semana. Mas mesmo assim, bater fora de casa, bater fora do Brasil, não pode bater em hipótese alguma. Então, é algo que também nisso a gente vê ali muito dois pesos e duas medidas, né? Qualquer um se indignaria muito mais se a frase viesse do Bolsonaro, mas tem uma certa complacência, uma certa condescendência quando é o Lula que dá esse tipo de ato falho. E aí a repercussão não é a mesma, mas foi uma repercussão muito grande vinda da parte dos aliados do Bolsonaro que usaram essa frase bastante nas redes ao longo do fim de semana. Agora, em relação à coisa dos evangélicos, por mais que o discurso dele tenha tentado desarmar todas as bombas colocadas na campanha a respeito desse assunto, ainda não é suficiente. O entorno do Lula avalia que o estrago causado por essas notícias de que ele vai fechar templos, de que ele vai taxar os templos, de que vai perseguir os evangélicos, inclusive colocando a Receita Federal, etc., de que isso está muito mais disseminado do que se imaginava, de que eles acabaram sendo pouco atentos a isso, dando pouca visibilidade e pouca atenção para algo que cresceu, que está se consolidando e que está fazendo com que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro e o Lula, né, porque é o Bolsonaro que está na frente
nesse eleitorado, que essa diferença se amplie. Ela já está ali na faixa de 49 a 22, segundo um levantamento que surgiu nessa semana, um desses levantamentos de bancos semanais que chegaram à campanha do Lula e causaram um grande temor ali, um grande mal-estar e uma preocupação. Porque assim, não é que o evangélico seja a maioria do eleitor do Brasil, ainda não é. Mas é um tipo de eleitor, quando você faz o recorte por religião, que realmente vota de acordo com a orientação do pastor e vota de acordo com os preceitos da religião, diferentemente dos eleitores de outras religiões, para quem a religião é algo meio aparteado da decisão de voto, não é uma coisa tão ligada a outra, tão intimamente ligada, quanto é para o eleitor evangélico. E não só porque esse eleitor leva mais em conta as questões morais, as questões de comportamento, de costumes na hora do voto, como porque nos próprios cultos esse assunto vem mais à baila. E a gente tem a bancada evangélica muito mais organizada como um grupo político e os evangélicos muito mais presentes nos partidos políticos do que outras religiões. Então, essa presença dos evangélicos na política e o voto atrelado aos valores evangélicos é algo muito mais forte do que entre católicos, do que entre muçulmanos, do que entre judeus, do que entre os que professam religiões de matriz africana. Então, por isso, já existe na campanha do PT uma agora convicção nova de que eles vão ter de ser mais proativos para falar com esse eleitor. E aí a presença do Janones, ex-candidato à presidência, que desistiu para apoiar o Lula e que tem uma presença grande nas redes, vai ser usada para tentar fazer ali um contra-ataque nessa seara em que eles estão perdendo de goleada. Vera, você já falou um pouquinho sobre fake news na campanha, estão ressuscitando até o kit gay, é? Tá dentro dessa coisa aí, né, Carol, do lado B da campanha. Vai ter mais baixaria ainda, certamente. A gente não viu tudo que tem no arsenal, eles vão soltando aos poucos. E agora é isso, kit gay voltando, kit gay que foi tema da primeira entrevista do Bolsonaro para o JN lá em 2018. Foi um tema vasto da campanha, porque dizia respeito à gestão do Haddad, então o Haddad depois virou candidato e isso foi bastante explorado, mas já voltou a aparecer nos grupos do Telegram, grupos do WhatsApp, essa que é uma falsa imputação, né? Porque é uma cartilha que chegou a ser pré-estudada e nunca foi lançada, então a gente vai ver ainda muita baixaria. A gente tem visto, por exemplo, Bolsonaro fazer aqui e ali menções à Janja, a mulher do Lula. A mulher nova do Lula, a nova mulher do Lula. Então, isso já é ali um ensaio para algo que eles também esperam, que a Janja vai passar a ser alvo de ataque, pelo fato da proximidade dela com as religiões de matriz africana e etc. Então, essas coisas começam a ser sutilmente jogadas e depois entram como baixaria e fake news efetivamente na campanha nessas redes, no Zap e tal, no Telegram. A Justiça Eleitoral fez 1000 protocolos com as plataformas, prometeu estar atenta, mas ainda não tem nenhuma punição recente e mandar tirar conteúdo do ar, por exemplo, referente a essa guerra santa que está aí em torno das questões evangélicas. Vamos ver como isso vai se desenrolar na Justiça Eleitoral daqui por diante. Matheus Luque até lembra aqui, nessa história de mulher ou ex-mulher, né? Tanto diferença de idade ou ex-mulheres, né? Isso aí não é assunto para ninguém, muito menos para ambos, né? Não é assunto para ninguém, exatamente. Nenhum dos 3 principais candidatos aí, homens, pode entrar muito nessa seara, não. Porque, enfim... E também é isso, né? É da sociedade. E daí? Homens, mulheres se casam, se separam, homens mais velhos, mulheres mais velhas, cada vez mais normal na sociedade. Exatamente. Ciro Gomes, inclusive, bateu boca, você está trazendo o terceiro nome aí, bateu boca com o dono da Riachuelo, com o Flávio Rocha. Ele participou hoje de um evento com o mercado varejista, né?
as principais marcas aí do setor varejistas e lojas, etc. E teve ali um bate-boca com o Flávio Rocha, que já foi mais bolsonarista. Hoje em dia a gente não sabe direito que apito ele está tocando. Ele disse que se decepcionou com o Bolsonaro, mas foi um eleitor do Bolsonaro em 2018 e discutiram por conta do papel do Estado na economia. O Ciro defendendo a tese dele, nacional desenvolvimentista, de que o Estado deve ser um indutor de investimentos, que não tem na história da humanidade um país que tenha prosperado, que tenha criado a sua infraestrutura, criado uma economia próspera, sem que o Estado fosse o indutor de investimentos, sem que ele puxasse, por exemplo, a inovação tecnológica e etc. Esse mesmo entreveiro entre os dois, em torno do mesmo tema, já tinha acontecido num evento do qual o Ciro participou na campanha de 2018. E, na ocasião, Flávio Rocha chamou de bolivariano, socialista bolivariano, etc. Dessa vez não chegou a ter essa adjetivação. O Ciro só cunhou uma frase aí que provavelmente vai ser explorada pelo João Santana e vai virar um meme, que é o "se desintoxica, Flávio", ele falou. E aí o Ciro mandando os outros se desintoxicarem, provavelmente vai virar um meme. A ideia deve ter sido, inclusive, essa, lançar o Cirão desintoxicando o pessoal geral, para criar alguma marca ligada à campanha dele. Então podem esperar que figurinha do Se Desintoxica e jingle do Se Desintoxica a gente vai ver aí nos próximos dias. Tem dificuldade de falar isso. Se desintoxica. Se desintoxica. Esse bordão é difícil, hein? Tem uns, né? Cirão desintoxicador da massa. Olha só, amanhã o Bolsonaro também tem almoço com líderes empresariais, né, do Grupo Esfera. Carol, esse almoço era para ser um jantar, era para ter sido há algumas semanas, foi adiado e agora ele pediu para mudar para um almoço de novo. É um grupo mais ou menos tranquilo para ele. Ali tem mais apoiadores dele do que críticos. Então, mesmo tipo de evento, vão querer ouvi-lo, ouvir o que ele tem a propor para esse setor empresarial e etc. Então, vai ser, acho que, um terreno tranquilo para ele depois do JN, para fazer a digestão do JN nesse evento aí. Mas aí ele vai poder estar mais à vontade, vamos ver como ele vai também se portar e o que ele vai falar. O pessoal está falando aqui do Ciro Detox. Fica mais fácil, né? Ciro Detox, provavelmente. Já encurtaram, tá vendo? O pessoal já faz o trabalho pro João Santana. João Santana. O André, do interior de São Paulo, já pode pedir o seu royalty pela criação. E também o DDD, deixa eu ver quem mais aqui. Teve mais, a Cirão Detox, é o Luiz, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Já a galera já pode cobrar isso aí do João Santana. Qual é a música, Vera Magalhães? Não tem outra. Eu não conhecia essa banda. É uma banda que é radicada aqui em São Paulo, tem o singelo nome de Novos Cadelos, mas eles fizeram uma música durante a pandemia que é meio um heavy metal ali, lembra bastante o rock dos anos 80, e tem a vinheta do JN na entrada. A música chama Jornal Nacional, inclusive. Nobres Cadelos. Cadê? É nobres ou novos? Eu acho que são nobres ou são novos? Cadelos são nobres, velho. Nobres Cadelos, errei. Isso mesmo, tá? Algo se aproxima ao observar. Space no ar. Estranhas a iluminar. Algo se aproxima. 6h28. Obrigado, Vera Magalhães. Viva a voz. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Aí sim, com a análise deste momento. Tá bom. Beijo, Vera.